Fala pessoal, esse é um videozinho rápido, não é? Um videozinho resposta, tá bom? A um comentário feito aqui em um dos vídeos que eu postei recentemente no canal, que é o vídeo E os Católicos Romanos? O vídeo onde eu abordei a Igreja Católica Romana como sendo uma igreja, não é, cristã, tá bom? Já para falar que não é uma seita, não é? Na verdade é uma igreja, porém eu deixei muito claro que é uma igreja que desviou-se, não é, da verdadeira doutrina, que realmente soterrou o puro evangelho com, não é, esse monte de entulho, né, digamos assim, de dogmas que foram determinados nos seus concílios, beleza? Então eu deixei muito claro que quando eu falo que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã, isso não pode ser negado, beleza? Eu me refiro à sua expressão histórica, tá bom? Sua expressão histórica. Porém, o irmão Rosivaldo Barbosa comentou aqui, não é? Inclusive é o único comentário. Estamos pobres, hein, pessoal? Compartilha o vídeo aí. E quem assistiu o vídeo, comenta alguma coisa também, pô, ajuda aí. Não custa nada, é de grátis, beleza? Ele comentou bem assim, irmão Rosivaldo. Eu não vejo a igreja de Roma como uma igreja cristã. O próprio católico romano diz que o Deus deles não é o mesmo que o nosso. Então, uma coisa importante, irmão Rosivaldo, e isso serve para cada irmão também que ainda vai assistir o vídeo sobre o que eu fiz sobre os católicos romanos, e que também pode até ter uma opinião parecida, não é? Ou até mais radical do que a sua. Veja, você não vê a Igreja Católica como sendo uma igreja cristã, é uma visão pessoal sua. E adivinha só, o que você pensa, não é, pessoalmente não determina a verdade. Eu queria que o irmão entendesse isso, e os demais irmãos também pudessem compreender isso aqui, tá bom? Por mais que a pessoa tenha uma opinião, não é, contrária a isso, negando que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã, isso é de foro pessoal, de foro íntimo. É a sua visão particular sobre a Igreja Católica Romana. A questão todinha é que eu não posso afirmar isso a partir de uma perspectiva histórica. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Eu acho que talvez se confunde o que o nome cristão significa em sua essência, não é? Seguidores, não é, de Cristo, discípulos de Cristo, ou discípulos genuínos de Cristo, pessoas que são de fato crentes, não é? Do seu nome também aplicado à manifestação histórica religiosa do cristianismo, tá bom? Então eu posso analisar das duas formas. E quando eu faço a análise, eu penso, quando eu falo da Igreja Católica Romana e da cristandade no geral, eu não estou pensando no nome cristão aplicado ao sentido realmente mais profundo e que se refere a cristãos ou crentes genuínos. Não é isso que eu estou falando, tá? Porque se eu vou falar sobre cristão como sendo crente genuíno somente, eu não posso aplicar nem isso mesmo à igreja evangélica, por exemplo. Eu não posso olhar para o evangelicalismo e dizer que, não, as igrejas evangélicas têm crentes, são igrejas que são cristãs genuínas. Para mim isso é balela, conversa fiada. Para mim, a igreja evangélica, para mim, não faz diferença nenhuma. Sinceramente, isso não tem nenhum peso no meu coração, mas nenhum mesmo. Eu posso, tá bom, provar por A mais B que evangélicos são tão idólatras quanto católicos romanos. Se esse é o problema. Entendeu? E que estão tão desviados da doutrina reta como os católicos romanos. Então, sabe, isso não vai fazer diferença nenhuma para mim. Por isso, o meu apego aqui, a minha explicação sobre católicos romanos serem cristãos é referente ao que esse nome significa como manifestação histórica de uma religião, tá bom? Que é o cristianismo. É disso que eu estou falando. Por isso, a sua visão pessoal sobre a Igreja Católica Romana ser cristã ou não, ela não é, digamos assim, prudente ou coerente dentro da história da Igreja. Tá? Quando nós falamos de história da Igreja, de que igreja nós estamos falando? Vamos pensar sobre isso? Quando você vai estudar a história da Igreja, que igreja você está estudando? Porque se você vai estudar a história da Igreja, por exemplo, a partir do século XVI, você não está estudando a história da Igreja. Aquilo ali é só uma parcela da história da Igreja. E antes? Não havia igreja? A igreja sumiu da terra? Entende a situação? Então, uma afirmação como essa ela é perigosa porque ela acaba sendo injusta. É muito injusta. Quando nós olhamos para os católicos romanos, nós estamos vendo elementos que são puramente cristãos ali dentro. Embora que esses não sejam tão destacados. Embora que outros elementos que não são fiéis à Escritura sejam muito mais visíveis. Tudo bem, mas há elementos cristãos. Então, olhamos para a Igreja Católica Romana, sim, não é? Eu, como um cristão reformado, olho como os reformadores olharam. Eu não quero ter uma visão particular somente sobre a Igreja Católica Romana, de forma nenhuma. E isso é uma maneira estranha e até ignorante de analisar a Igreja de Roma nesse sentido.
Aquela igreja é aquela igreja do passado, tá? Que desviou-se, mas é uma igreja, embora desviada, não é uma seita. Então eu preciso realmente assumir que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã. É uma igreja cristã. Inclusive nós saímos dela, entre aspas, eu falo assim pensando no evangelicalismo, porque para nós reformados, nós jamais saímos da Igreja Católica, tá bom? Mas, olhando para o próprio protestantismo, o protestantismo é um movimento puramente católico. Entendam isso aí, tá? Quem foi que começou a reforma? Não é? Todos que começaram a reforma protestante eram católicos, católicos romanos. Então é um movimento católico romano, não adianta negar isso aí. Certo? Por isso eu preciso olhar como uma igreja cristã. Outra, eu sei de onde ela veio. Eu sei muito bem, estudando a história da igreja, não é? Que era uma igreja fiel no começo e começou a desviar-se pouco a pouco. Então é uma igreja cristã que desviou-se. Simples assim. Sua raiz é cristã, não tem como negar isso, tá? Então, é muito complicado. A visão pessoal, ela não determina a verdade. O que eu penso na minha cachola aqui não pode determinar a verdade. Eu preciso fazer uma análise mais complexa, mais panorâmica, entender, não é, de maneira geral, o que isso significa na história, certo? E isso não significa dizer que quando eu falo que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã, zoada, não é? Significa dizer que eu entendo que eles realmente são cristãos genuínos, não é? Que são eleitos de Deus ou que são pessoas que são crentes fiéis. Eu não estou falando sobre isso. Nem mesmo sobre a igreja evangélica eu falo assim. Eu não sei. Eu não sei. Quem sabe dos eleitos de Deus é Deus, não sou eu. Então, eu não tenho como ficar julgando essas coisas. Eu não posso julgar, por exemplo, as pessoas da Igreja Católica Romana. Eu estou falando isso logo abordando agora porque eu sei que na mente do evangélico, não é? Se você não for evangélico, você é um condenado ao inferno. Então não pode haver salvação dentro da Igreja Católica Romana, por exemplo, e nenhuma instituição que não seja evangélica. E isso aí é uma arrogância espiritual terrível, uma arrogância teológica ignorante, porque eu não tenho como julgar pessoas. Eu posso até analisar a instituição e perceber se ela é cristã ou não. Por exemplo, Testemunhas de Jeová não são cristãos. Não é uma instituição cristã, não é a Testemunhas de Jeová. Tá bom? Não é uma instituição cristã. E por quê? Por que não é cristã? Porque eles não têm a doutrina, eles não confessam historicamente a doutrina da Trindade. Os católicos romanos são como os Testemunhas de Jeová? De jeito nenhum. Não são. Você ainda fala na segunda parte da sua resposta, o próprio católico romano diz que o Deus deles não é o mesmo que o nosso. É a mesma coisa. Eu estou, nesse sentido, julgando, não é, a sua opinião pessoal e dizendo que ela está errada. A mesma coisa, não é? Eu tenho que fazer com essa suposta opinião, ou essa opinião de um católico romano que você conhece, sei lá, que diz que o Deus dele não é o nosso. É também uma visão isolada. Então, tanto a sua visão está sendo uma visão isolada, não é? Demais para você compreender ou falar sobre o catolicismo romano, como a visão desse católico romano, ou de algum que você conhece, também está sendo isolada para dizer que o Deus deles não é o nosso. Entende a situação? Então, são visões isoladas, ambas as visões aqui. E só para fechar esse vídeo, para você entender muito bem isso aqui, observe bem. Se a Igreja Católica Romana, não é, ou como você diz aí, o católico romano diz que o Deus deles não é o nosso, então me explique isso. Não é? Me explique isso. Por que os credos ecumênicos, não é, que eles têm são os mesmos que os nossos? Sim, nós reformados subscrevemos os 3 credos ecumênicos, que são credos oficiais na Igreja Católica Romana. E adivinha só o que esses credos ecumênicos nos ensinam? Justamente a doutrina da Trindade. Então, olha, eu vou só ler. Nós temos o credo apostólico, eles têm o credo apostólico. O credo niceno, eles têm o credo niceno. O credo atanasiano, eles têm o credo atanasiano. E todos esses 3 credos ecumênicos, eles resumem e explicam bem a doutrina da Trindade, a fé, a verdadeira fé registrada na igreja. Como eles não são cristãos? Entendeu? Como afirmar que é verdade que o Deus que eles creem não é o mesmo que o nosso? Se em suas confissões ou seus credos oficiais são os mesmos que os nossos. Ou, melhor dizendo, os nossos são os mesmos que os deles. Entende a situação? Como é que eles não são cristãos? Como é que eles creem em outro Deus que não o nosso? Não é? Pelo menos pensando em termos de teologia ou a confissão histórica, isso não quer dizer que tem fé verdadeira no coração de ninguém. Eu não posso julgar essas coisas, tá? Você já conhece o credo apostólico. Eu vou deixar os 3 textos dos 3 credos ecumênicos aqui na descrição, para você dar uma olhadinha. Mas eu leio o credo niceno, por exemplo. Né? Por exemplo, o credo apostólico mais resumido, usamos até no culto também, para você ter uma ideia.
E Credo Niceno diz bem assim, ó. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Certo? Ué, não é o mesmo Deus que nós cremos também, não? Porque é o documento deles aqui também. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e por nossa salvação, ele desceu do céu e se fez carne pelo Espírito Santo, a Virgem Maria, e se tornou homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressurgiu no terceiro dia conforme as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Ora, eles creem em Jesus Cristo como Filho único de Deus, não é? Como Deus, a segunda pessoa da Trindade, certo? Então esse não é o mesmo Deus que o nosso, não é? E a última parte, cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e numa só igreja, que é santa, universal e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém? Então, como é que eu posso olhar, por exemplo, para um documento confessional oficial deles, não é, que nós compartilhamos, e dizer que o Deus deles é outro, não é, que eles não são cristãos? Não, tá? Isso está errado, porque historicamente falando, esta é a prova, não é, que eles são também uma igreja cristã, tá bom? Uma igreja cristã. Ter isso, é claro, os credos iguais aos nossos, não é? Iguais aos nossos, os mesmos credos na verdade, não implica em dizer que a Igreja Católica Romana, ou, nesse sentido, os católicos romanos, são cristãos genuínos, mas historicamente não pode se negar que eles são cristãos. Tá bom? Quando eu olho para eles, eu não vejo nada que seja exatamente igual ao budismo zen, não é? Sei lá, ao shintoísmo, a essas religiões pagãs comuns. Não é aquilo que estamos vendo, mas estamos vendo uma instituição histórica de cultura cristã, que não se manteve fiel à Escritura Sagrada. É simplesmente isso. E da mesma forma que nós podemos julgar a Igreja Católica Romana, podemos também julgar do mesmo jeito as igrejas evangélicas, que também não se mantêm fiéis à Escritura. Por isso que tem esse mundaréu de comunidades, de instituições. Tá certo? Então, pensemos bem sobre isso, viu? Irmão Rosivaldo, pense bem sobre isso aí. E os demais irmãos também, não é? Pensem bem sobre isso aí. Porque a questão aqui não é a nossa opinião pessoal, simplesmente, quando o assunto é cristianismo, não é? Quando eu falo de cristandade, quando eu falo de um movimento cristão, eu me refiro a uma manifestação histórica do cristianismo. É o que eles são, não tem como negar. Agora, se os membros de lá são crentes genuínos ou não, tá bom? Eu não posso julgar essas coisas. Não é? Está além da minha capacidade, eu não sou no coração de ninguém, não é? E se o irmão fala que o próprio católico romano diz que o Deus deles não é o nosso, eu também tenho um testemunho pessoal e poderia muito bem usar isso como argumento. Eu conheço e conheci católicos romanos que, olha, não eram devotos de santo nenhum, tá bom? Nem de Maria, nem de ninguém. Só criam em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e o único caminho para a salvação. E agora? Como é que a gente resolve isso? Entendeu? Como é que a gente resolve isso? Não é? Talvez a gente possa tentar julgar isso. Não, mas eles estão na Igreja Católica Romana, por que não vem para a Igreja Evangélica? Ora, é contexto. É contexto. Tá bom? É contexto. Estar na Igreja Católica Romana não é ter a marca dos condenados, não. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque é muito sério. Não é? Então vamos compreender do que estamos falando quando falamos também que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã, porque é isso que ela é, tá bom? Nós somos os cristãos, não é? Os reformados, beleza? Que demos continuidade e mantivemos fidelidade na igreja. Nós saímos de uma instituição cristã que estava realmente falida ou desviada, mas que era uma comunidade cristã, não é? E que é uma comunidade cristã. Então, eu espero que o irmão entenda e que os demais irmãos também. Então, raciocine sobre isso, tá certo?